você. Vai no meio. É o quê? Mas você não sabe o que é ideia, não, Manuel? Para mim, inveja você pegar coisa dos outros. Ele foi inveja. Não é inveja, não. Não, eu perguntei. Não. Eu perguntei se você tem ideia do que Jesus quer de você. É o quê, mano? Quer nossa salvação, quer que a gente fique com ele, perdeu o mandamento que ele ensina as pessoas. Eu acho que é isso aí. É, né? Tudo bem. Eu digo isso para a inveja. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você que está aqui hoje, você é um privilegiado. Amém? Eu vou repetir, você é um privilegiado. Olha aí para a sua irmã, para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim para ele: você é um privilegiado ou uma privilegiada. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo de número 17. Livro de João, capítulo de número 17. Hoje nós vamos ler, meditar e analisar alguns textos da palavra de Deus mais conhecidos e usar durante toda a nossa história aqui. Qual é, irmãos, o versículo da Bíblia mais conhecido de todos? Qual é? Quem sabe dizer? Eu acho que os mais conhecidos são Marcos, Sim. Mateus, Não. O versículo da Bíblia mais conhecido de todos. de tudo, né? João, não, né? João, não. João quando? Tá? João quando? Quando? Sim. Não é 17? Nós vamos ler primeiro 17. Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. João 17, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Amém? Eu vou repetir novamente: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai, nesta noite eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Meu Deus, fala de acordo à necessidade de cada um aqui nessa noite. Que a tua palavra seja nessa noite transmitida, Senhor, aos corações dos irmãos, das irmãs, e que esta palavra, meu Deus, vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Lembra a pergunta que eu fiz para os irmãos no início? Qual o versículo mais conhecido de todos? Uns vão dizer que é Salmo de número 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outros vão dizer que é o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, o Senhor é meu Deus. Mas existe um outro versículo que esse, na minha concepção, é mais conhecido ainda. É João capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. A vida eterna. Então hoje nós vamos analisar esse versículo. Vamos analisar esse versículo e entender o que Deus fala conosco através desse versículo. Quando nós lemos esse versículo da palavra de Deus, logo nos surge uma pergunta: o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Vocês lembram como que nós intitulamos essa mensagem? Qual o maior privilégio que podemos ter na nossa vida? E nesse versículo da palavra de Deus, nós vamos ver o principal versículo, o principal privilégio, porque a pergunta é: o que Deus fez por nós? Ou seja, morreu na cruz, obrigado, Manuel. Ou seja, o que Deus fez por mim? A Bíblia vai dizer nesse versículo: porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Então o que Deus fez por mim? Deus me amou. Diga aí com você mesmo, bata assim no seu peito e fala: Deus me amou. Repete: Deus me amou. Fala com mais vontade: Deus me amou. Amém, Jesus, glória a Deus. Foi a coisa mais importante que alguém em toda a história fez por mim, fez por você. O que Deus fez por nós? Deus nos amou. Aleluia. Deus nos amou. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos netos, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos os nossos amigos, nós amamos os nossos pastores. E diga-se de passagem, não sei se os irmãos sabem, mas hoje é o dia do pastor. Nós mandamos ali hoje uma homenagem para o nosso pastor João Batista. Eu não sei se eu postei no grupo. Eu postei no grupo da igreja? Não? Mas eu vou postar. Mas alguém, uma pessoa me parabenizou hoje por ser o dia do pastor. E o que um pastor faz pelas ovelhas? O pastor verdadeiro, ele ama as ovelhas. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir, não para que eu seja exaltado, não. Toda honra e toda glória e todo louvor é dado somente ao nome de Jesus. Mas eu falo, depois que eu conheci os irmãos, eu não oro mais só por mim mesmo. Eu não oro mais só pela missionária Magna, eu não oro só pela minha família, eu oro por vocês, porque eu entendo que Deus me colocou aqui como missionário, como pastor desta igreja, para zelar pela vida de vocês, para cuidar da vida de vocês. E a Bíblia vai dizer que a coisa mais importante que Deus fez por nós foi nos amar. Aí a pergunta que não quer calar é: quem foi que Deus amou, Antônio Carlos? E o versículo continua dizendo: Deus amou o mundo. Este mundo aqui, irmãos, não é um mundo carnal. Este mundo aqui não é um mundo dos desejos, porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Este mundo aqui é eu e você. Este mundo aqui somos nós. Este mundo aqui são as pessoas. Deus ama as pessoas da Piabanha, Deus ama as pessoas de Aracatu, Deus ama as pessoas de Vitória da Conquista, Deus ama as pessoas da Bahia, Deus ama as pessoas do Brasil, Deus ama as pessoas da América Latina, Deus ama as pessoas do mundo. E de que forma que Deus
de tal maneira. Deus amou tanto o mundo, e ao amar, o que Deus fez por essas pessoas no mundo? O que Deus fez por cada um de nós? Ele deu, Ele não alugou, Ele não emprestou, mas Ele sacrificou a vida do seu único filho para morrer por todas as pessoas deste mundo. Deus prova o seu amor. A Bíblia diz, irmãos, porque Deus prova o seu amor no fato de ter dado Jesus por nós. Agora a pergunta é: para quê? Para que Deus deu a Jesus? O próprio texto vai continuar dizendo: para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Deus deu a Jesus, foi para quem? Para todos. Deus deu a Jesus para qualquer um. Existe uma doutrina chamada, um pensamento chamado calvinismo, e um outro pensamento chamado arminiano. Essas duas linhas de pensamento, eles divergem um do outro, eles discordam um do outro. O calvinista vai dizer assim, que Jesus só morreu pelos eleitos, só por quem Ele iria salvar, só por quem Ele ama. A outra linha, chamada arminianismo, vai dizer assim: não, Deus amou a todo mundo. Eu não estou aqui nessa noite para discutir se o calvinista está certo ou se o arminiano está certo, mas eu estou aqui para dizer a você nessa noite que Deus amou você. Eu vou repetir: Deus amou você, e se eu fosse você, eu glorificava e exaltava ao nome santo do Senhor por isso. Deus amou a mim, Deus amou você, Deus amou qualquer um. E a pergunta é: o que as pessoas então têm que fazer, Antônio Carlos? O que as pessoas têm que fazer? O versículo vai continuar dizendo que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos acreditar em Jesus, naquele que morreu por nós, naquele que derramou a última gota do seu sangue para pagar os meus e os teus pecados. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, que essa frase talvez não seja do agrado de muitas pessoas e nem todos concordam. Eu tenho a seguinte frase, e eu digo e defendo isso: se no mundo inteiro tivesse apenas você que aceitaria Jesus, Jesus morreria por você. Amém? Amém. Se tivesse apenas uma única pessoa, e essa pessoa fosse Manuel, Jesus morreria por Manuel. Se a única pessoa fosse Laudelina, Jesus morreria por Laudelina. Se a única pessoa fosse Dazinha, Jesus morreria por Dazinha. Se a única pessoa fosse Magna, Jesus morreria por Magna. E se a única pessoa fosse Dorinha. Dorina? Isso. Jesus morreria por você. Jesus morreria por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos crer em Jesus, porque Jesus morreu para que todo aquele que nele crê, não é qualquer um, é só para as pessoas que acreditam nele, é só para as pessoas que entregam as suas vidas a Ele. Meu irmão, minha irmã, quando nós cremos em Jesus, vai acontecer uma coisa maravilhosa. O que vai acontecer? Quando eu e você
cremos em Jesus. Não vamos morrer, não vamos morrer, não vamos morrer, porque Jesus já morreu por mim e por você. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Jesus morreu por você, você é você mesmo, isso. Jesus morreu por você, para que você não morra. A Bíblia vai dizer assim: todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer: o salário do pecado é a morte. Então, quando eu e você pecamos, nós precisaríamos morrer, mas Jesus foi e morreu no meu lugar. Jesus foi e morreu no seu lugar. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Jesus morreu por mim e eu sou um privilegiado, porque Deus amou o mundo, as pessoas de tal maneira que deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou em outras versões, não morra, mas tenha a vida eterna. Então você pode se perguntar a você mesmo, ou você pode perguntar para mim: Antônio Carlos, o que é que eu ganho com isso? Pelo fato de Jesus ter morrido por você. Lembra o texto que nós lemos? João capítulo 17, versículo 3. Quem lembra aí? Pouca gente lembra. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Então Jesus morreu por você, para que você conheça a Jesus, para que você experimente do grande privilégio de servir a Ele. Jesus morreu por você. E talvez você me pergunte assim: Antônio Carlos, e se precisasse Jesus morrer por mim novamente, Ele morreria? Não, Ele não morreria novamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele morreu uma única vez, derramou o seu sangue uma única vez, e Ele pagou toda a tua dívida. Olha aí para o teu irmão, diga assim para ele: Jesus pagou toda a tua dívida. Olha para o teu irmão, pode olhar aí para a sua esposa, seu esposo, diga para ele e para ela: Jesus pagou toda a tua dívida. A Bíblia fala, irmãos, que no Antigo Testamento era assim: quando os homens e as mulheres pecavam, eles tinham, lembra o que eu falei? A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembra que eu falei? Porque o salário do pecado é a morte. Pois é, quando eu e você pecamos, nós merecíamos morrer, mas a Bíblia fala que Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. No Antigo Testamento, quando o homem e a mulher pecavam, eles sacrificavam um cordeiro, eles matavam um cordeiro, e aquele cordeiro tinha o seu sangue derramado ali. E quando o sangue do cordeiro era derramado, Deus entendia que aquele cordeiro que derramou o seu sangue estava pagando o meu e o seu pecado. Aliás, não, corrige, o pecado daquela pessoa. Só que era assim: todas as vezes que pecava, as pessoas tinham que matar um animal. Se o pecado fosse de repente pequeno, matava apenas um pássaro, uma rolinha, um passarinho. Se o pecado fosse maior, matava de repente uma ovelha. Se fosse maior ainda, matava um boi. E assim ia cada um pagando o pecado que devia. Mas a Bíblia fala que uma vez só Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, para pagar todos os pecados. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, sabe para quê? Para que eu e você conheçamos o maior privilégio que nós podemos
pode ter, que é exatamente conhecer a Jesus, porque a vida eterna é essa. Jesus estava orando com os seus discípulos e dizia a Deus: que te conheça a ti, o único e suficiente Salvador. Eu tenho, irmãos, benefícios em conhecer a Jesus. Você tem benefícios para conhecer a Jesus. Sabe qual é os benefícios que você tem? O primeiro benefício que você tem em conhecer a Jesus é ter intimidade e amizade com Jesus. Eu e você temos amizade, temos intimidade com Jesus. Lá no livro de João, capítulo de número 15, versículo 15, caso você esteja com sua Bíblia aí aberta, você pode nos acompanhar. Jesus, ele vai elevar a relação dos seus seguidores, dos seus servos, não apenas para servos, mas para amigos, o que demonstra que ele busca intimidade, não apenas obediência distinta. Jesus não quer que apenas você o obedeça, Jesus quer que você seja amigo de Deus. Olha o que está escrito em João capítulo 15, verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando você aceita a morte de Jesus na cruz do Calvário, você tem esse primeiro privilégio, ter amizade, intimidade com Jesus. O segundo privilégio que você passa a ter, e pode-se entender a prova do relacionamento na prática, é que o versículo da palavra de Deus, lá em João capítulo 1, versículo de número 3, 1 João capítulo 2, aliás, versículo 3, vai dizer assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. A prova do relacionamento que nós temos com Deus é a prática, irmãos. Nós guardamos os mandamentos não porque somos obrigados, mas porque nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Então, conhecer a Jesus vai estabelecer um relacionamento íntimo que vai além do ensinamento teórico. Jesus falou: a vida eterna é esta, que vocês conheçam a mim como o único Deus verdadeiro. Eu vou ter edificação espiritual, eu vou ter acesso a Deus, eu vou ter a proteção e segurança, eu vou ter edificação na minha família. Quando eu aceito a Jesus, eu vou provar de vários benefícios que só Deus me dá. O maior privilégio, o maior benefício que você tem, sabe qual é? É de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem esse privilégio, você se tornou filho de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não confessou a Jesus publicamente diante das pessoas, hoje você pode ter esse privilégio de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Quero convidar a você a se colocar de pé neste momento. Se coloque em pé onde você está. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Comece a orar agora. Comece a agradecer a Deus agora.
Comece a agradecer a Deus agora por aquilo que Jesus fez por você. Agradeça a Jesus agora pelo sacrifício que Jesus pagou por você. Ele morreu por você na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, para fazer o que as Escrituras diz: mas a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai, nesta noite eu quero te glorificar. Pai, eu quero te agradecer pela tua morte na cruz do Calvário por mim, por esse irmão, por essa irmã que aqui está nesta noite. Jesus, que o Senhor perdoe todos os dias as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, sacrifício que o Senhor já fez. Morreu na cruz, o Senhor já morreu, não precisa o Senhor fazer mais nada, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor só precisa perdoar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Deus, somos falhos, somos errados. Peça perdão a Jesus agora. Se você entende que você é pecador ou é pecadora, peça a Jesus perdão agora. Peça a Jesus, para além de perdoar os teus pecados, garantir para você o teu lugar no reino dos céus. Pai, nós queremos te agradecer pelo culto dessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor leve cada irmão para a sua casa em paz, levando de todo homem sanguinário, perverso e mal, cobrindo com teu sangue. Levanta as tuas mãos agora. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe.